Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 126, um salmo que pulsa com a promessa de restauração, a beleza do recomeço e a força de uma esperança inabalável. Esse salmo nos transporta para um tempo em que o povo de Deus viu com os próprios olhos o impossível acontecer. O que antes era cativeiro, agora se transformava em liberdade, alegria e um profundo renovo espiritual. Antes de tudo, convido você a orar comigo. Senhor, Deus de misericórdia, Tu que enxugas nossas lágrimas e transforma o pranto em dança, restaura hoje o coração cansado. Renova a fé daquele que perdeu a esperança. Toca nas feridas escondidas e cura com Tua fidelidade. Que o choro desta noite prepare a colheita da manhã. Derrama Teu milagre sobre quem lê esta mensagem agora. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 126 foi escrito após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Muitos estudiosos atribuem sua autoria a Esdras ou a um poeta do período pós-exílico. Era um tempo de celebração, mas também de reconstrução. As ruínas de Jerusalém ainda estavam diante dos olhos, mas o coração transbordava confiança em Deus. Esse salmo expressa o sentimento de quem experimentou a fidelidade divina depois de longos anos de sofrimento, mostrando que a oração, mesmo feita em meio ao choro, é ouvida. Sua essência é profunda fala de esperança, de superação, de milagres que pareciam distantes e agora são realidade. Fala do poder de confiar em Deus mesmo quando tudo desmorona. Fala da alegria que vem após o lamento. É uma canção de vitória nascida no meio do deserto. E por que esse salmo ainda fala tanto aos nossos corações hoje? Porque o mundo continua cheio de exílios, pessoas presas em suas dores, famílias fragmentadas, corações feridos, sonhos engavetados. Todos nós, em algum momento, enfrentamos um tipo de cativeiro, seja ele emocional, espiritual ou até mesmo financeiro. Mas o Salmo 126 nos garante que há um Deus que restaura, que transforma impossibilidades em milagres e que cumpre cada promessa. Fique comigo até o fim, porque ao longo dessa mensagem, você vai descobrir verdades poderosas que podem mudar sua perspectiva, reacender sua fé e reescrever a sua história. Vamos juntos, passo a passo, aprender com esse salmo que a alegria vem ao amanhecer e que sua colheita está mais próxima do que você imagina. Salmo 126, versículo 5: Os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Há lágrimas que não caem à toa. Elas regam o solo do nosso futuro. O Salmo 126 nos lembra que o choro é parte da jornada, mas não é o destino final. Cada lágrima que derramamos diante de Deus é como uma semente de fé lançada no terreno da esperança. Mesmo quando ninguém vê, o céu está contando cada gota e preparando a sua restauração. Nem sempre conseguimos entender o porquê da dor, mas Deus entende cada gemido, cada silêncio, cada oração feita em meio ao desespero. O que hoje parece cativeiro, amanhã será testemunho. Deus transforma vales escuros em campos férteis, onde brotam milagres. E o tempo que parecia perdido será recompensado com dupla honra. Esse versículo não fala apenas de consolo, ele fala de promessa. Há uma certeza aqui: a colheita virá. Não talvez, não se tudo der certo. Ela virá. Quem planta com fé, mesmo em meio ao choro, colherá com alegria. Porque Deus é fiel à sua palavra e ao seu povo, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quantas vezes você orou com lágrimas nos olhos, achando que Deus estava em silêncio? Mas Ele estava ali, recolhendo cada gota, preparando o renovo espiritual que você tanto precisa. O tempo da dor é também o tempo de plantar com confiança, de confiar que nada está sendo em vão. Tudo o que é semeado em fé é visto pelo Senhor dos Exércitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor de agora está preparando um tempo de restauração, de superação, de recomeço. O campo está sendo regado. E quando Deus diz que haverá colheita, você pode ter confiança: a alegria será muito maior do que a dor que te fez chorar. Salmo 126, versículo 4 faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. A oração é a ponte entre a dor e o milagre. Quando o salmista clama, faz-nos regressar. Ele reconhece que só o Senhor pode inverter destinos. Mesmo após vivenciarem a libertação do exílio, havia ainda áreas da vida que precisavam de restauração.
O coração do povo estava voltado para Deus, esperando mais um toque de sua fidelidade divina. As correntes do sul, mencionadas no texto, se referem aos riachos que, no tempo da seca, pareciam mortos, mas que voltavam a correr com força após as chuvas. Assim também é o nosso interior quando oramos com fé. Às vezes tudo parece estéril, seco, sem vida. Mas uma única palavra do céu pode trazer renovo espiritual às áreas mais desertas da alma. Essa oração não é de desespero, mas de confiança em Deus. É a petição de quem já viu a mão do Senhor agindo antes e sabe que Ele pode agir de novo. Mesmo que ainda haja dor, o coração permanece firme, porque sabe que a esperança nunca decepciona. Quem ora com fé, mesmo em silêncio, move o céu a seu favor. Cada oração sincera é uma semente de recomeço. Mesmo que a colheita demore, mesmo que o cenário diga o contrário, Deus está trabalhando nos bastidores. Nada é mais poderoso do que o clamor de um filho que conhece o Pai. É nessa intimidade que o milagre acontece e não há cativeiro que resista ao poder da oração perseverante. Portanto, não pare de orar. Mesmo que o tempo passe, mesmo que as lágrimas insistam, mesmo que a resposta demore. Ore como quem planta, ore como quem confia. Porque quem clama ao Senhor com sinceridade experimentará o refrigério, a transformação e a colheita abundante. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Há momentos em que o milagre é tão grande que parece sonho. O povo que havia chorado, clamado e esperado, agora voltava para casa com os olhos cheios de esperança. O cativeiro tinha acabado, e o recomeço começava a se desenhar diante deles. É assim que Deus age. Ele vira páginas que pareciam seladas, abre portas onde só havia muros. Esse versículo é um testemunho vivo de que recomeçar é possível, mesmo depois de perdas, traumas e fracassos. O retorno a Sião representa muito mais que uma mudança geográfica, é um símbolo de renovação espiritual, de identidade restaurada, de propósito reacendido. Deus não apenas liberta, Ele reconstrói com perfeição. Quantos hoje precisam de um novo começo? Um novo ciclo, uma nova chance, uma nova visão de vida. Assim como Israel, muitos de nós já enfrentaram cativeiros emocionais, espirituais e até familiares. Mas quando Deus entra na história, o que era poeira vira promessa, e o que era desespero vira testemunho. Se Deus fez com Israel, Ele pode fazer com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Seu poder não mudou, sua compaixão não tem fim. E ainda que os dias anteriores tenham sido marcados por dor, o que está adiante é maior do que aquilo que foi perdido. Deus é especialista em transformar ruínas em colheitas de alegria. Portanto, levante a cabeça. Você pode recomeçar. Deus está pronto para restaurar sonhos esquecidos, curar corações partidos e renovar forças cansadas. Aquilo que parecia inalcançável, Ele tornará real. O tempo do milagre chegou. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A vida espiritual é marcada por ciclos de semeadura e colheita. Nem toda semente é plantada em tempos de festa. Muitas vezes, é no choro, no silêncio da dor, que lançamos ao solo as promessas que cremos. O salmista nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, vale a pena continuar plantando com fé, porque a colheita é certa. O detalhe é precioso andando e chorando. Isso mostra que a caminhada continua mesmo com lágrimas nos olhos. A dor não paralisa, apenas fortalece quem entende o processo de Deus. O agricultor espiritual confia que as sementes da oração, da perseverança e da confiança em Deus não serão em vão. Essa promessa não deixa espaço para dúvida. Voltará, sem dúvida, com alegria. A fidelidade divina garante que todo esforço em fé será recompensado. Você pode até não ver os frutos agora, mas no tempo certo, voltará com os braços cheios de testemunhos, celebrando o que parecia impossível. Cada lágrima que caiu no solo da espera será transformada em milagre. Deus conhece o esforço daqueles que não desistem, mesmo quando o coração está em pedaços. Ele honra os fiéis, aqueles que não deixam de crer, mesmo em meio à escuridão. A alegria virá, e será abundante, duradoura e surpreendente. Por isso,
continue semeando. Ainda que doa, ainda que pareça que nada está mudando. A sua entrega, sua fidelidade, suas orações têm peso no mundo espiritual. E quando chegar o dia da colheita, você vai entender que todo o processo valeu a pena. Deus é justo, e Ele retribui com graça, cura e restauração completa. Salmo 126, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. A esperança verdadeira não depende das circunstâncias, ela nasce no coração de quem confia em Deus mesmo em meio à dor. O povo que chorava no cativeiro agora cantava. O lamento foi trocado por riso, e os cânticos nasceram onde antes só havia suspiros. Isso é o que a fidelidade divina faz, transforma pranto em celebração. O impacto foi tão grande que até os povos ao redor reconheceram a mão de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, a bênção foi tão visível que se tornou testemunho público. É assim que Deus age, Ele não apenas nos restaura, mas faz isso de modo que todos saibam que foi Ele quem operou o milagre. A dor pode até ter marcado o seu passado, mas ela não define o seu fim. Quando você mantém uma esperança inabalável, mesmo no caos, está declarando que o último capítulo da sua história será escrito pelas mãos do Senhor. E quando Ele escreve, é sempre com renovo, com vitória, com transformação. É possível rir novamente, cantar de novo, sonhar outra vez. Deus ainda muda cenários, ainda restitui anos perdidos, ainda surpreende com o seu amor. E mesmo que agora você se sinta em meio a um vale escuro, não tire os olhos da promessa. O Deus que agiu no passado continua agindo hoje. Então não desista. Continue firme, mesmo que tudo diga o contrário. A mesma boca que hoje ora em meio ao pranto, amanhã cantará com alegria. O Deus que te sustenta está trabalhando em silêncio. E logo, você também poderá dizer com os lábios e com o coração: grandes coisas fez o Senhor por mim. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O que parecia impossível aconteceu. O povo que antes vivia humilhado, oprimido, agora testemunhava a grandeza de Deus com os próprios olhos. A alegria não era forçada, era fruto da transformação real, de um milagre incontestável. O salmo ecoa uma verdade poderosa: Deus faz grandes coisas, mesmo quando tudo parece perdido. Esse versículo carrega uma declaração de fé e gratidão. Não foram pequenas mudanças, mas grandes reviravoltas. Não foi sorte, foi o agir do Senhor. E esse mesmo Deus continua operando hoje. A sua mão poderosa ainda restaura famílias, cura feridas profundas e abre caminhos onde só havia desespero. Ele é Deus do impossível. Basta olhar para a Bíblia e veremos histórias que reforçam essa verdade. Jó restaurado após tamanha perda. José tirado do cárcere é retirado do cárcere e levado ao trono. Ana recebendo o filho que parecia impossível. Israel liberte Israel de liberto do Egito com mão forte. Em todos os casos, Deus agiu no tempo certo e agirá por você também. O milagre não depende da nossa força, mas da fidelidade divina. Quando não temos mais como, é aí que Deus mostra o seu poder. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, basta uma palavra dele, e o cenário se transforma. Por isso, não perca a esperança mesmo que tudo diga não. Deus ainda tem a última palavra. Declare isso hoje com fé: grandes coisas o Senhor fará por mim. Mesmo sem ver agora, confesse com os lábios e creia com o coração. O mesmo Deus que operou no passado está presente. O seu testemunho está sendo construído. E logo, muito em breve, sua alegria será tão evidente quanto a dor que você enfrentou. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Relembrar o que Deus já fez é como acender uma chama no meio da escuridão. O povo de Israel não esqueceu das maravilhas do Senhor e essa memória foi combustível para continuar confiando. O versículo é um eco de gratidão, uma lembrança viva de que o Deus que agiu ontem continua sendo fiel hoje. A fé se alimenta de lembranças. Quantas vezes, no meio da luta, esquecemos das vitórias passadas. Mas quando paramos e refletimos nos milagres que já recebemos, o coração se enche de coragem. Lembrar da fidelidade divina é declarar ao presente: Ele já fez antes, e vai fazer de novo. É transformar a memória em escudo contra o desânimo. A lembrança do agir de Deus nos torna mais fortes, mais firmes, mais confiantes.
É por isso que tantos salmos celebram os feitos do Senhor. O povo cantava, contava, transmitia de geração em geração o que Deus havia feito. Porque a esperança se renova quando a história é marcada por testemunhos reais de superação. Hoje, olhe para trás e perceba quantas vezes Deus te livrou. Quantas portas Ele abriu quando você achava que tudo estava perdido. Quantas lágrimas Ele enxugou em silêncio. Esses momentos não podem ser esquecidos. Eles são pedras de memória, marcos do céu na sua caminhada de fé. Eles te sustentam no presente. Então, mesmo que agora você esteja enfrentando uma nova batalha, lembre-se: o mesmo Deus que te ajudou antes continua contigo. Ele não mudou. A sua graça ainda te cerca. E à medida que você traz à memória o que dá esperança, a sua alma será fortalecida, e você caminhará com confiança em Deus rumo ao novo tempo. Salmo 126, versículo 3: Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Relembrar o que Deus já fez é como acender uma chama no meio da escuridão. O povo de Israel não esqueceu das maravilhas do Senhor e essa memória foi combustível para continuar confiando. O versículo é um eco de gratidão, uma lembrança viva de que o Deus que agiu ontem continua sendo fiel hoje. A fé se alimenta de lembranças. Quantas vezes, no meio da luta, esquecemos das vitórias passadas. Mas quando paramos e refletimos nos milagres que já recebemos, o coração se enche de coragem. Lembrar da fidelidade divina é declarar ao presente: Ele já fez antes, e vai fazer de novo. É declarar ao presente: Ele já fez antes, e vai fazer de novo. É transformar a memória em escudo contra o desânimo. A lembrança do agir de Deus nos torna mais fortes, mais firmes, mais confiantes. É por isso que tantos salmos celebram os feitos do Senhor. O povo cantava, contava, transmitia de geração em geração o que Deus havia feito. Porque a esperança se renova quando a história é marcada por testemunhos reais de superação. Hoje, olhe para trás e perceba quantas vezes Deus te livrou. Quantas portas Ele abriu quando você achava que tudo estava perdido. Quantas lágrimas Ele enxugou em silêncio. Esses momentos não podem ser esquecidos. Eles são pedras de memória, marcos do céu na sua caminhada de fé. Eles te sustentam no presente. Então, mesmo que agora você esteja enfrentando uma nova batalha, lembre-se: o mesmo Deus que te ajudou antes continua contigo. Ele não mudou. A sua graça ainda te cerca. E à medida que você traz à memória o que dá esperança, a sua alma será fortalecida, e você caminhará com confiança em Deus rumo ao novo tempo. Salmo 126, versículo 4 faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O clamor do salmista não é por uma restauração parcial, é por um mover completo, profundo, abrangente. Ele roga ao Senhor que transforme o cativeiro como os ribeiros do Negueb, que voltavam a correr com força após longas secas. Esse é o retrato da restauração divina rápida, poderosa, inesperada e plena emocional, espiritual e material. Há momentos em que estamos livres por fora, mas ainda aprisionados por dentro. Corações feridos, sonhos engavetados, relacionamentos rompidos e fé enfraquecida. O salmista nos ensina que podemos clamar por renovo espiritual, por cura interior e por recomeços em todas as áreas da vida. Deus não quer restaurar só um pedaço, Ele quer restaurar tudo. Assim como os ribeiros do sul, a presença de Deus pode invadir o deserto mais seco da alma e trazer vida onde já não havia mais esperança. Ele cura a mente cansada, limpa a alma abatida, levanta o espírito quebrado. Seu amor não é raso, Ele penetra nas áreas mais escondidas e traz transformação completa. Não há dor que Deus não possa curar, nem perda que Ele não possa compensar. O mesmo Senhor que restaurou a sorte de Israel está pronto para restaurar o seu interior, a sua casa, a sua fé e até mesmo as suas finanças. Ele é Deus de milagres completos, de cura verdadeira, de superação duradoura. Confie e clame. Hoje, declare isso com fé: Senhor, restaura todas as áreas da minha vida. Não se contente com pedaços, com metades. Peça tudo, porque Deus pode e deseja fazer infinitamente mais. Ele é o Deus que faz jorrar águas no deserto, que traz de volta o que se perdeu, que transforma lágrimas em colheita de alegria. Salmo 126, o salmo inteiro nos mostra um ciclo de fé da dor à restauração, da oração à colheita, da espera ao júbilo.
A jornada espiritual do povo de Israel descrita nesse salmo revela um padrão sagrado: orar, esperar e confiar. Eles plantaram com lágrimas, creram mesmo em silêncio, e depois celebraram com alegria. Esse é o ciclo da fé, não pulamos etapas, apenas caminhamos com os olhos firmes na fidelidade divina. E, no tempo certo, Deus honra a perseverança. O processo pode ser longo, e muitas vezes desgastante. Mas cada oração feita em fé, mesmo entre suspiros, carrega o poder de um futuro milagre. A esperança é como um fio invisível que liga o presente ao cumprimento da promessa. Quem ora de verdade aprende a esperar com paz e confiança em Deus porque sabe que Ele não falha. O Salmo nos ensina que nada é instantâneo, mas tudo é possível. A colheita não chega sem semeadura, e a semeadura quase sempre exige superação. Ainda assim, cada passo de fé, cada lágrima derramada no altar, cada clamor silencioso está sendo visto por Deus. Ele é o Senhor do tempo e das estações. Ele sabe quando liberar a bênção. Confiar é descansar sem desistir. É continuar orando mesmo quando não se sente mais força. É manter os olhos no alto, mesmo quando o chão está frágil. Esse é o segredo do povo que volta trazendo seus molhos. Eles entenderam que o tempo de espera não é tempo perdido, mas tempo de preparo para a colheita abundante. Então, que o seu coração permaneça firme no ciclo da fé. Que você ore com ousadia, espere com paciência e confie com inteireza de alma. Porque ao final desse processo, haverá riso, cântico e gratidão. E todos ao seu redor saberão: o Senhor fez grandes coisas por você. E fará ainda mais. Creia, espere, confie. O Salmo 126 nos conduz por uma jornada de fé, dor, oração e vitória. Ele nos ensina que nenhuma lágrima é desperdiçada quando lançada diante do trono de Deus. Que o choro de hoje é a colheita de amanhã. Que mesmo em meio ao deserto, o Senhor prepara rios de renovo, recomeços surpreendentes e milagres que superam nossas expectativas. Esse salmo nos desafia a não olhar para o agora com desânimo, mas para o futuro com esperança. A mesma mão que libertou Israel do cativeiro está estendida sobre a sua vida hoje. O mesmo Deus que restaurou o passado é aquele que deseja curar o seu presente e transformar o seu futuro. Confiança em Deus é a chave que sustenta o coração na espera. E agora, eu te pergunto: você está disposto a semear com fé, mesmo em meio às lágrimas? Está pronto para confiar em Deus, mesmo quando não entende o processo? O que você precisa entregar hoje para que Ele transforme em testemunho vivo amanhã? Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários sua experiência, seu pedido de oração, ou como Deus já te restaurou em algum momento. Sua história pode edificar outras vidas. E se você quer continuar recebendo conteúdos como este, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E não esquece, tem mais um vídeo te esperando aqui no canal. Está aparecendo na tela agora mesmo, clica lá e continua mergulhando nessa jornada de fé.